Rafaelito Cabano, seja bem-vindo aí. Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde já aí para vocês, né? Boa tarde, dona Emily. Beleza? Tudo bem, Felipe? Correu, mas chegou, né? Atrasada. Não, tudo bem. Tá tranquilo. Ó, seja bem-vindo aí nessa live de sexta, que eu tenho feito toda sexta. E queria te agradecer por ter aceitado esse convite de bater esse papo aqui com os meus seguidores, com os seus também, que vão entrar aí, né? Acaba que o Instagram vai avisar todo mundo. E nesse assunto que eu acho super importante das pessoas conhecerem mais, porque tem muita informação errada sendo passada por aí, e a gente tem uma missão muito grande, né? Que é difundir a informação verdadeira. O que a ciência está mostrando para a gente, que hoje é a verdade. Que pode daqui a um ano não ser a verdade, e aí a gente vai ter que mudar a nossa fala. Mas hoje o que a gente tem como vigência é as informações que a gente tem passado aqui nas redes sociais. Então, eu penso assim, eu falando aqui, as pessoas estão me seguindo, estão acompanhando, uns gostam, outros não, e tá tudo bem, né? É para todo mundo. E quando eu trago um colega que compartilha das mesmas opiniões, mas vai falar de uma forma diferente, que cada um tem a sua forma de falar, pode ser que você consiga atingir outras pessoas que eu não consigo, e vice-versa. Pode ser que a minha fala consiga atingir outras pessoas que você não consegue. Então, acho que só tem a somar esse bate-papo aqui entre a gente e somar para a gente, para a fisioterapia e para os pacientes no geral, que é o mais importante. Com certeza, Felipe. Assino embaixo em tudo que você disse. Agradeço pelo convite, né? De falar, que eu quase não gosto, né? De falar. Mas quando a gente fala sobre algo que a gente gosta, né? Que a gente prega, parece que dá um ânimo, um gás. E quando a gente consegue traduzir isso melhor para as pessoas, tornar isso mais compreensível para as pessoas, isso deixa o nosso tratamento, faz o nosso tratamento fluir de uma forma muito mais assertiva, né? A gente tem muito mais sucesso quando a gente consegue que as pessoas, os pacientes alcancem esse tipo de informação. É que a gente sabe que a informação de qualidade, que hoje é o que a ciência prega, né? Não é a nossa opinião, é o que foi testado aí em muitas pessoas, né? Com o pessoal da alta tecnologia aí, que fez estudos, experimentos e traz isso pra gente. E que bom que, né, que existe a ciência para atualizar a gente. As pessoas achavam antigamente que existia o mito de que manga com leite fazia mal, né? E com o tempo as pessoas foram entendendo, né, que na verdade isso é uma mentira. Então as coisas vão caindo por terra e a gente tem que ir evoluindo com elas. É verdade. Esses dias eu vi alguma analogia em relação a essa questão do desenvolvimento e principalmente em relação à ciência dos tratamentos, né? Porque você pensa bem, tudo está evoluindo. Por exemplo, os carros de hoje em dia não são muito mais modernos em tecnologia, assim, do que os da década de 70, por exemplo, de 80, né? Tudo, celular vem mudando, tudo muda, computador. Ou seja, por que os tratamentos vão ser os mesmos de 30 anos atrás? Justamente. Porque tem coisas que a gente tem que rever e ver, bom, isso não faz sentido mais, né? E dentro da fisioterapia a gente tem várias coisas desse jeito, né? Que há 10, 20 anos atrás faziam mais sentido. Agora nem tanto, porque pesquisas foram sendo feitas e mostrando, bom, isso aqui não é bem isso que a gente acreditava. E a ciência tem essa proposta dela. Ela está sempre querendo mostrar que bom, isso aqui pode não ser isso aqui que eu estou dizendo. Se contradizer. Está tudo bem, é assim mesmo, é o melhor que a gente tem. Exatamente. Né? Então, isso que você falou faz totalmente sentido dentro do que a gente vê hoje na vida como um todo. E, Emily, só para já engatar aqui no nosso tema, em relação à ressonância e exame de imagem no geral, né, e dor na coluna, que é o nosso carro-chefe assim, do dia a dia, né? A maioria dos pacientes que eu trato, apesar de tratar também ombro, joelho, quadril, acaba que dor lombar é o que mais aparece no paciente. Eu acredito que para você também tem essa mesma direção. E assim, o que eu vejo nos meus pacientes, eu queria saber se você percebe isso também, se você, na sua vivência, como funciona isso. Muitos pacientes, podemos dizer aqui para mim, uns 90%,
eles já chegam aqui já tendo feito o exame de imagem. Normalmente é ressonância. Então, quando eu falar o termo ressonância aqui, pessoal, entenda que é exame de imagem no geral, tá? Porque é o que mais a gente vê a ressonância. E aí, às vezes, com a sacola cheia de ressonância. De 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, sabe? Uma história, alguns com uma só e alguns com várias. E sempre muito preso, apegado àquilo que está escrito na ressonância. Porque tem paciente que a primeira pergunta que eu faço, normalmente, é em que eu posso te ajudar, depois de colher alguns dados assim, né? E a pessoa não fala em que eu posso ajudar ela pega e me entrega a ressonância dela e fala, tá aqui o meu problema. Aí eu falo, pô, tá bom, deixa ela aí de cantinho aí, depois a gente olha para ela, mas eu quero conversar com você, eu quero entender a sua história sobre essa dor. Eu quero que você me conte, certo? E aí a pessoa começa a falar. E aí é completamente diferente do que está escrito na ressonância. Não tem nada a ver. Então, essa é uma, entre aspas, uma dificuldade, né, que a gente enfrenta, porque eu vejo que o sistema foi levando as pessoas a pensar e a entender que isso seria o mais adequado a ser feito, fazer logo um exame de imagem, mas que hoje em dia, a gente, na nossa prática, não ajuda muito e às vezes até atrapalha. Eu queria saber de você, como é que é essa dia a dia seu em relação a isso? Muito. Acontece muito isso por aqui também. E vou até anotar aqui um ponto importante que eu quero depois destacar para não esquecer. Os pacientes chegam já com tantas crenças, porque já foram tão destruídos por outros profissionais, porque chegam dizendo, olha, eu fiquei sabendo que no meu exame diz que a minha coluna está fora do lugar, né, que tá osso com osso. Eu tenho uma hérnia enorme e a minha coluna está estragada, né? Eles vêm às vezes com o exame, entregam o exame ou então eles já dizem assim, ó, meu exame está dizendo que eu tô acabada, que eu tô condenada. Então, às vezes a gente gasta, precisa de um tempo muito maior quebrando crenças desses pacientes a respeito desse exame que traz, né, para ir partir para o exame físico, né, para colher todos os testes, que hoje em dia a gente sabe que todo teste clínico, ele tem um peso muito, todo exame clínico às vezes tem um peso até maior do que o exame traz, visto que a gente vê que os estudos mais recentes mostram que pessoas que não têm dor também apresentam as mesmas alterações dos exames das pessoas que têm, né? Então, põe muito em cache. Será que a sua dor é realmente por causa de todos esses achados no laudo, né? Eu sempre levo aqui o paciente também essas reflexões, né? Para buscar fazer com que ele entenda realmente o motivo da dor dele. Muitas vezes acontece, inclusive, desses pacientes que chegam já no exame de imagem, dizendo que tem uma hérnia de disco, por exemplo. Quem aí está assistindo que tem hérnia de disco, já ouviu falar nos termos de L5, S1, que são... Eu trouxe até uma peça anatômica aqui, Felipe, para só demonstrar que aqui é a nossa coluna. Aqui é a nossa coluna. Então, na maioria das vezes, quem tem dor lombar, por exemplo, tem geralmente dor nessas últimas vértebras aqui em verde, né? Tem dor cervical, ou que vai para o braço, que vai para a perna. Geralmente, fala que tem uma hérnia aqui na região cervical, na lilás. Vou partir para a lombar, que é a mais comum, mas muitas vezes as pessoas trazem, olha, o meu médico falou que eu tenho uma hérnia de disco em L5, S1, lá na lombar. E quando a gente vai mostrar para esse paciente o trajeto que o nervo que sai desse mesmo lugar faz, não condiz com a dor dele. Porque a gente sabe que às vezes regiões, por exemplo, dessas hérnias de S5, S1, vão lá para a perna, lá para baixo do joelho, uma hérnia verdadeira, digamos assim. E aí, às vezes, essa pessoa traz uma dor que, na verdade, é da virilha. Ela sente uma dor lombar que irradia para a virilha, que não condiz com o achado do exame de imagem, fortalecendo o argumento de que a sua hérnia não é a culpada da sua dor, né? Na verdade, vem aí de outros problemas que, na maioria das vezes, a gente sabe que mais de 90% das vezes é um bloqueio de movimento, né? Simples,
para quem é leigo aí não sabe, quando eu digo um bloqueio de movimento, é quando você procura um fisioterapeuta especializado, vai lá, faz uma série de testes, você sai da consulta 70% melhor daquela dor que você está sentindo. Tudo bem, você pode até ter uma hérnia de disco no seu exame, mas a sua dor não é por causa dessa hérnia. Porque a hérnia de disco, a gente sabe que tem um tratamento mais prolongado, né? Precisa de um pouco mais de cuidado e tudo. Diferente dessas outras dores. Tem muita gente que acha que só porque tem uma dor irradiada na perna é uma dor de ciático, é uma dor por causa da hérnia de disco. A gente sabe que na minoria das vezes, né? É isso que o exame traz. Verdade. E isso, assim, é o que me fascina, né, na fisioterapia. Porque a fisioterapia faz de classificar esses pacientes, os pacientes, principalmente esses que trazem uma hérnia de disco no exame de imagem, eles podem ter até 15 coisas diferentes dentro da fisioterapia, né? Enquanto ele traz uma coisa, para nós ele pode ser 15 coisas diferentes e nessas 15 ele vai ser tratado, a depender do que ele tiver, ele vai ser tratado de uma forma diferente, né? Com certeza, com certeza. E para ilustrar esse ponto aí que você falou desses achados do exame de imagem, ser encontrado em pessoas também sem dor. Há alguns estudos que são muitos, na verdade, né? Eu separei aqui para ilustrar para a gente 3, que foram feitos com pessoas assintomáticas. O que significa pessoas assintomáticas, para quem não entende essa palavra? Pessoas que não têm dor nenhuma, que não têm sintoma nenhum, certo? Então, um aqui, ó, da revista Spine, que é uma revista bem conhecida, né, de coluna, de 2015, ele avaliou 3.110 pessoas. Não é poucas pessoas, né? Não é 1, 2, 3, é mais de 3.000 pessoas de 20 a 80 anos. E, por exemplo, degeneração discal e desgaste, que é uma coisa que o pessoal às vezes, eu me adoro por conta do desgaste, degeneração discal. Pessoas de 20 anos, 37% de degeneração discal. 40 anos, 68% foi encontrado. 60 anos, 88%. 80 anos, 96%. Desgaste, 83%. Então, ou seja, isso é uma coisa, são coisas que fazem parte do processo de envelhecimento, que é natural. Então, você pega mais de 3.000 pessoas que não sentem nada, você vai encontrar esse tipo de coisa. Abaulamento, isso é de um outro estudo aqui da neuroradiologia, se não me engano, 30 anos, 40% de abaulamento, que às vezes o pessoal, minha dor é por conta de abaulamento. Falou que o meu exame diz que tem abaulamento. 50 anos, 60% das pessoas sem dor vão ter abaulamento. E à medida que vai envelhecendo, é natural que vai tendo mais. E quando a gente olha o gráfico de maior percentual de pessoas com dor na coluna, não está em pessoas acima de 80 anos. E aí não faz sentido, né? Porque se quanto mais velho, mais coisa tem no meu exame, igual a pessoa fala, me falaram que a minha coluna é de 80 anos. Já deve ter escutado esse termo aí também, né? O paciente às vezes fala isso pra gente. Então, um profissional falou isso pra ele, que a coluna de parece que tem uma coluna de 80 anos, e a pessoa tem 40. Só que quando você olha, a maior faixa etária onde que tem mais incidência de dor na coluna, lombar, no caso, é entre 40 e 60. Acho que vai ter mais gente com problema. Aí, depois do 80, tem menos pessoas. Assim como 20, 30, assim, vai ter menos. Certo? Então, não faz sentido. Porque era para ser assim, né? Quanto mais velho, mais dor de coluna. Se fosse isso exatamente que as pessoas acham. Exato. Mas não é. Então, a gente tem vários estudos mostrando isso pra gente, que você pega pessoas que têm dor e vai achar essas coisas todas. Tem um interessante que é de joelho também, né, que a gente está falando de coluna, mas só para questão de... Às vezes a pessoa acha que é só coluna. Não, joelho também. Tal da... Como é que é o termo que o pessoal usa? Esqueci. Não é desgaste, é outro termo que o pessoal usa, eu já escutei bastante. Mas, por exemplo, desgaste do joelho mesmo. Pô, você pega pessoas sem dor, você vai fazer exame de ressonância deles lá, você vai encontrar desgaste até. Então não pode correr, igual a matéria que saiu outro dia, pessoas acima de 40 anos não pode correr, porque piora o joelho. Uma besteira danada, que não faz sentido nenhum. Olha onde que esse pessoal está vivendo.
Eu quero, né? Quando eu quero, mas já está aí participando com a gente. Quando eu malasse, mas não é esse termo que eu queria usar, não. É um termo que os pacientes falam comigo. É, então, ou seja, isso para todas as articulações vai acontecer, né? E aí, Emily, o que você pensa, assim, em respeito dessas correlações, ser a causa e efeito, assim? Muitas que as pessoas acham assim, ó, se eu tenho, apareceu aqui no exame, então quer dizer que isso é da minha dor. Como é que você explicaria isso para as pessoas, essa diferença? Que nem sempre é, não. Como é que você normalmente explica isso para os pacientes? Bom, eu sempre uso a abordagem, aquela coisa do fio branco, do cabelo branco e da ruga, né? Que a gente vai envelhecendo, nós vamos criando rugas e cabelo branco. E os nossos ossos, as nossas articulações também têm o direito de envelhecer e tá tudo bem, né? E o que a gente encontra nos exames de imagem são coisas imutáveis. Então, não tem como. A fisioterapia, muitas vezes os pacientes chegam até e falam, ai, mas eu achei que então meu osso ia voltar a ser como era. E que bom que ele não vai voltar, porque é a idade que ele tem, a gente não tem como fazer, né, essa mágica, não tem como nascer de novo. Mas você citou até o joelho aí, Felipe, tem, meu Deus, quantos pacientes chegam com uma dor no joelho, que carrega essa dor há anos e tudo, e fez exames de imagem, deu um desgaste absurdo, e a gente coloca um movimento específico, por exemplo, no joelho, e a pessoa simplesmente para de mancar, melhora 70% da dor no joelho. Então, assim, será que o seu desgaste sumiu daí com um movimento? De repente? De repente, né? Não, então o desgaste continua aí, mas você tá sem dor. Né? E na maioria das vezes a causa da dor é uma rigidez, né? Existe uma série de coisas que precede a dor. A dor não vem de repente, né? E o seu exame está ali mostrando uma coisa que está ali, ponto. Não tem como a gente comparar. Se você for comparar uma fotografia que você tirou quando tinha 15 anos e uma com 40, não vão ser os mesmos traços, né? A gente vai ter sinais mesmo. E lesão e dor não são diretamente proporcionais. O que eu quero dizer com isso? Você até e às vezes as pessoas têm um abaulamento discal, e quem já fez exame de imagem deve ter visto, não, é só um abaulamento. Tem uma dor gigante, uma dor terrível, absurda. E tem pessoas que têm uma hérnia de disco volumosa. Quantos pacientes chegam com uma hérnia de disco volumosa e não tem dor? Não tenho mais dor. Não, eu fiz, não tenho mais. E a hérnia continua ali. Então, eu sempre uso, assim, eu gosto da analogia do ruga e cabelo branco, casa muito bem. Facilita bastante para o entendimento, né? Muito. E assim, a gente tem que considerar que as dores também, o físico é uma das influências que podem estar levando à dor. Mas existe uma série de outros fatores, que a gente chama de fatores psicossociais, que também podem estar envolvidos nessa dor da pessoa. Né? Então a gente tem que pensar, vamos pensar nos básicos aqui, o sono, que o Kellerman fala muito bem, né? É uma característica que vai influenciar no quadro de dor também. O estilo de vida da pessoa, o trabalho que ela tem, se ela passa muito tempo sentada, se ela passa muito tempo de pé no trabalho, o estresse que ela tem no dia a dia, o nível de ansiedade dela. Então, são fatores que não vão aparecer na ressonância. Não adianta. Então, se eu olho para a ressonância, pô, eu tô lascado. Não vou tratar esse paciente. E dor é multifatorial, né, Felipe? Sim. E é incrível o quanto os pacientes param para olhar para si na consulta e identificar como essas coisas fazem sentido, né? Dias de estresse, em dias onde eles não conseguiram dormir bem, em dias onde eles estão enfrentando um problema diferente no trabalho, na família, né? São dias onde o nosso sistema nervoso central se torna mais sensível para perceber dor, né? Tem aquela analogia do sistema de alarmes. O nosso corpo, ele tá ali para perceber
quando ele recebe o estímulo, ele vai identificar se é perigoso ou não. E quando a pessoa está cercada dessas informações, de que no exame de imagem dela tem uma coisa muito terrível, né? O sistema nervoso dela já está ali sempre achando que é algo perigoso e que é por causa da hérnia. Ela sempre é por causa do desgaste, é por causa do líquido ali que está faltando, que está osso com osso, né? Mas, na verdade, ela não para olhar para o copo de água que foi caindo gotinhas de maus hábitos dia a dia, né? Do sono ruim, da falta de atividade, do estresse mal gerenciado, das horas de trabalho sentado, das horas de trabalho muito em pé, posturas mantidas, né? Então, que tudo isso vai gotejando nesse copo até que uma hora o copo extravasa e aí vem a dor. Uhum. Ó, tem um estudo que mostra que trabalho monótono, se a pessoa tem um trabalho que ela considera muito chato, muito monótono, isso aumenta em 2,3 vezes a chance de ela ter uma dor lombar ou ciática. Olha aí. Insatisfação com a vida, se a pessoa está insatisfeita com a vida dela, aumenta em quase 2 vezes a chance de ela ter uma dor lombar ou ciática. Ou seja, são coisas que não estão ali na percepção direta, no exame, certo? Então está além. Por isso que a nossa avaliação é uma das partes mais importantes do tratamento. Sem avaliação não tem como tratar. Exato. Eu preciso conhecer a pessoa, não preciso conhecer o exame. O exame é a última coisa que eu vou querer ver, talvez eu nem vá querer ver. Eu acho que você também tem essa linha de raciocínio, né? De pensar em avaliar a pessoa. O que está por trás daquela pessoa ali. E não o exame de imagem, né? Você pensa assim também? Com certeza. Eu sempre quando o paciente chega e traz essas sacolinhas, às vezes ele tem uma sacola, uma ressonância para cervical, uma para torácica, uma para lombar, uma outra que ele tem no joelho, uma por causa de uma dor no pé, né? E quando a gente acaba falando, olha, eu vou deixar no cantinho, eu vou deixar pro final, e no final eu te explico por que eu não vou olhar o seu exame agora. Vamos bater um papo aqui, eu quero entender essa história, o que te trouxe aqui, no que eu posso te ajudar, para depois aí a gente ir, né, para esse exame de imagem, que na maioria das vezes faz tudo que a gente escolheu aí no exame clínico, faz o que cair por terra. E não é nem que o exame de imagem seja mentiroso. Ele só não é o destino da pessoa, ele só não é soberano para dizer qual é a real causa. Até porque Exatamente. nós tratamos o indivíduo como um todo, né? Nós não tratamos uma imagem. Se nós tratamos uma imagem, o paciente não precisaria nem de fisioterapia. Ele não precisaria vir até nós. E seria muito fácil. Faça tal coisa para aquele disco. Olha, eu tenho essa cartilha aqui. Se no seu exame de imagem aparecer aquele disco, faça. Você vai viver perfeitamente bem. Nós não seríamos necessários, né? Se fosse assim. Seria muito fácil. Fácil, né? Exatamente. Mas cada um mostra. É o que, minha irmã? Ó, bicho, chamou para bater papo, esquece. Mas seria muito simples se tivesse essa receita de bolo, né? É verdade. É verdade. E, Emily, é assim, a gente estava dizendo, né, que a ressonância, na maioria das vezes, ela não tem essa relação direta com a dor que a pessoa está sentindo e que a gente presencia isso no nosso dia a dia, constantemente. Mas, assim, não quer dizer que nunca se deve fazer uma ressonância, né? Porque há situações, há momentos onde ela sim é importante ser feita. E na sua experiência aí, quando que você entende que é importante que a pessoa faça uma ressonância? Quais são os critérios aí que você avalia? Exatamente, Felipe. É até legal, vou pegar o gancho aqui para até... Teve um comentário aqui de algum colega que já passou agora, eu li bem rapidamente, mas ele é da radiologia, né? E ele estava comentando aqui, o problema não é nem o exame de imagem, o problema é a interpretação que é feita sobre o exame de imagem. Aproveitar também e deixar um beijo para a Lidiane, que eu vi que ela mandou aqui, minha pacientinha, que ela já se identificou com as informações aqui que foram faladas. Mas o que esse colega colocou aí sobre que o problema não é o exame de imagem em si, mas assim as interpretações
interpretações, porque, como você disse, existem sim situações onde é preciso fazer um exame de imagem, né? Para que precisa? Para que existe exame de imagem? Para a gente descartar patologias graves, né, Felipe? Para a gente descartar. Sim. Porque pode existir, é uma minoria das pessoas, né? Chega aí a Uhum. 5% dos casos. Mas a população que existe, a gente não pode negligenciar. E existem sinais. Se você tem febre junto com a dor, né? Disfunção erétil, dor no ato sexual, anestesia em célula, né? Me diz aí, vai me dizer Perda de força progressiva, incontinência perda de urinária, são coisas que vão dando peso. muito pra gente, né? Perda de peso sem motivo, a pessoa não está fazendo dieta, não está fazendo exercício, ainda está emagrecendo abruptamente. Ué, é estranho isso, né? A gente tem que. Já acende aquela luzinha vermelha. Falou, opa, peraí, tá estranho isso aqui. É bom investigar melhor, né? Exatamente, porque o paciente, ele, quando ele tem um problema, uma dor, ele só enxerga uma parte do iceberg, né? Quando a gente Sim. fazer aquela anamnese, toda a pesquisa, a gente começa a enxergar uma outra ponta aí do iceberg, fazer conexões que o paciente não relaciona, né? E o quanto isso é Sim. importante para a gente fazer essas relações e julgar, né, se esse exame é necessário ou não, se ele tem aquele peso do que ele traz ou não, porque isso vai dizer muito, para dizer muito de todo o tratamento, né? Vai dizer como que vai o seu desenrolar aí, de todo o resto. Mas se você não apresenta nenhum desses sinais, é muito mais vantajoso primeiro buscar por um profissional de desenvolvimento, tentar um tratamento convencional do que você ir buscar um exame de imagem, né? Receber todas as informações que geram uma situação de perigo no seu cérebro, que vai te gerar só Uhum. medo e a sua incapacidade. Sim. Reforçar a crença de que você não pode mais andar de bicicleta, que você não pode mais pegar um peso. E se fosse assim, você não pode se agachar, né? Tantas pessoas, eu tenho hernia de disco, e aí me falaram que eu não posso mais agachar. Mas, meu Deus, a gente para sentar numa cadeira, para ir ao banheiro, para pegar um objeto no chão, né? Se fosse assim, a gente teria colocado numa cristaleira e viver. Não pode fazer nada. Exatamente. E assim, ó, dentro dessas questões de quando o exame ele vai ser necessário, né? Igual você colocou muito bem, quando a gente tem uma suspeita de algo grave acontecendo, e o Kelly até citou uma coisa que a gente não falou aqui, quando existe um trauma, uma queda, um acidente, também é importante verificar se não teve nenhuma fratura, se não teve algo ali por trás, antes da gente intervir, né? Então, quando às vezes a pessoa entra em contato aqui com a gente, fala, eu tive uma queda ontem aqui, caí da escada, não sei o que, e agora tá doendo aqui, bati a minha lombar, tá doendo. Pô, tem que verificar isso aí, se às vezes fraturou alguma coisa, Exatamente. né? Então, aí nesses casos, eu falei, nem vem aqui antes, vai lá, faz no caso a radiografia, né, para verificar que é mais fácil se tem fratura ou não, e caso não tenha, beleza, aí você vem. Mas aí se tiver, a gente tem que ver uma outra forma. Felipe, assim, não é que às vezes esse discurso nosso, né, pode fazer as pessoas entenderem que nós somos contra exame de imagem. Na verdade, não. Não, Somos de jeito muito nenhum. interessados no exame de imagem quando nós identificamos que tem, né, relevância, que merece, né, dos primeiros a ter aquele alerta assim, opa, precisa de um exame de imagem, precisamos investigar isso melhor, né? Quanta gente Sim. idosa que envolve as mulheres que tem osteoporose, né, que tem uma incidência maior, prevalência maior em mulheres idosas, né? Às vezes eu tenho uma paciente que foi sem ter, né, uma roupa e aí ela já tem quase seus 80 anos. E eu falei, não, vai lá e faz o exame de imagem. Ela me perguntou primeiro, ela já é minha paciente, já está bem educada em relação à necessidade ou não, né, de desesperar, procurar um exame ou não, pediu opinião. Falei, não, realmente, precisamos aí de algo para descartar fratura e tudo. Então, existem
existe um momento ideal para buscar esse recurso, né? Ninguém toma um antibiótico sem necessidade, né? Você vai procurar por um médico para ver se aquele remédio é o mais para você, se aquele antibiótico é para o seu quadro, né? E a mesma coisa do exame de imagem, não deixa de ser uma conduta, né, de um profissional da saúde. E ela deve ser bem prescrita e não prescrita de forma desordenada. Verdade. E assim, uma outra coisa que eu sempre considero também é se a pessoa está fazendo um tratamento correto, um tratamento conservador correto, e a gente está em 6 semanas de tratamento e a pessoa não está progredindo nada, é estranho. Porque, né, ela tem que melhorar alguma coisa. Exato. Então, pô, se deu 6 semanas, eu não estou conseguindo melhorar nada suficiente, bom, e ela não tem um exame de imagem, aí vale a pena fazer um exame de imagem também. Tem alguma coisa estranha aqui, porque por que não está evoluindo esse quadro, né? Então, é uma coisa que a gente sempre considera. Só que muitas vezes, na prática, o que acontece, esse desespero de ter que fazer o exame de imagem, a pessoa acaba fazendo precocemente, sem tentar nenhum tratamento adequado. E quando eu uso esse termo, né, tratamento correto, adequado, né, que normalmente é através de medicamentos e fisioterapia, tem que ter muito cuidado em relação a qual é esse tratamento fisioterapêutico que as pessoas estão fazendo. Porque muitos aí podem entender o seguinte, mas eu já estou tratando há 1 ano, estou fazendo fisioterapia, já fiz 50 sessões e não melhorei. Mas qual é esse tratamento fisioterapêutico que você está fazendo? Porque existem alguns que não vão ter eficiência mesmo, não vai gerar um resultado. Né? Você percebe isso, né? Você vê isso também na sua prática aí? Muito, muito. Tem até que, é engraçado, nesse momento tem aqui um comentário. Fez fisioterapia e nada, tá fazendo acupuntura e não melhora, o que pode fazer para aliviar essa dor? A dona Maria Aldo aqui comentou. E aí, dona Maria, aí que tá o X da questão. Esses tratamentos passivos, geralmente, aonde o paciente só deita e fica na maca, ali recebendo técnicas, duvide, né? O que tá faltando alguma coisa. Porque fisioterapia é movimento, né? E muitas vezes a gente, muitas vezes não, na verdade, todas as vezes a gente precisa expor o paciente a movimento, né, Felipe? Existem sim técnicas manuais, com acupuntura, que é uma técnica fantástica, né, para controle de dor, mas não é só isso. Né? As pessoas precisam ser expostas, precisam ser preparadas. O fisioterapeuta atua na incapacidade do problema. Mais uma vez dizendo, a gente não trata o seu exame, a gente trata a sua incapacidade de pegar um filho no colo, de se abaixar para pegar sacolas do mercado, de você passar muito tempo sentado trabalhando. Então, a gente prepara o seu corpo para isso. Se você está fazendo um tratamento muito passivo, onde você não é preparado fisicamente, você não faz nada por você e só recebe para si, além de se tornar dependente daquele profissional para poder melhorar, você vai alcançar um controle da dor, porque o seu corpo não age na via que precisa também trabalhar junto com essas outras técnicas. Então, o pessoal que acaba tratando muito esse reto, geralmente são pessoas que tiveram serviços por plano de saúde, que a gente sabe que é um serviço que, pelo profissional precisar atender vários pacientes ao mesmo tempo, atendendo pelo plano de saúde, ele muitas vezes não consegue, né, expor o paciente a esses movimentos, trabalhar com capacidade, tudo, porque ele precisa de recursos que deixe o paciente ali deitado por um momento, recebendo um choquinho, né, um agulhamento, enfim, para poder olhar o outro. E aí o paciente acaba não recebendo aquela atenção individualizada, que é hoje o que a ciência prega que é o ideal para tratar dores, principalmente crônicas, né? Sim, e você fala assim com o pessoal aí nos vídeos, né, aqui no Instagram, se você buscou um tratamento fisioterapêutico para tratar a sua dor, que essa é uma confusão também do nome, né? Fisioterapia, você vai ver os comentários, fiz fisioterapia e não melhorei. Mas fisioterapia, de fato, é a profissão.
O tratamento que você fez dentro da fisioterapia pode ser muitos diferentes. Aquele específico que foi selecionado pelo profissional X para você não foi o adequado para o seu caso. E aí você não teve o resultado de melhora, né? Então, ó, eu falo para o pessoal assim, ó, observe bem. Primeiro, se o profissional, se ele está te amedrontando mais ou se ele está te encorajando mais. Se for um profissional que está te colocando medo, que você não pode fazer A, B, C, não faça isso, não faça aquilo, para com isso, para com aquilo, chances são que não vai dar certo. Pode sair fora. Melhor coisa que você faz. Porque os profissionais que eu conheço hoje, que são bons fisioterapeutas, que estão atualizados, que trabalham, que geram resultado para os pacientes, a linha de fala é a mesma. Encorajar o paciente a movimentar, a fazer. Porque o movimento é que vai trazer a melhora. Então, não posso falar com a pessoa, para tudo que você está fazendo agora. Ou não faz mais nada. Você nunca mais pode fazer tal coisa. Pô, isso acaba com a vida da pessoa. Às vezes a pessoa fez aquilo a vida inteira, ela está acostumada a fazer uma atividade, um esporte, que seja. E aí, porque apareceu uma hérnia de disco lá na ressonância, eu vou falar para ela, ó, você nunca mais vai poder fazer essa atividade. Exatamente, Felipe. O que você falou aí até me lembrou de uma paciente que eu atendi ontem, né? Ela veio com encaminhamento médico e disse que ela só poderia fazer exercícios se fosse debaixo da água, né? Se fosse comum. Então, assim, mas como assim, né? E a vida é dentro da água, né? A gente vai ter que virar Aquaman e sereia, porque a vida é fora da água, né? Nós precisamos nos preparar, virar, fazer movimento fora da água, né? A vida é movimento aqui. Sim. Então não faz E aí, pode terminar. Não faz sentido, né? Que a recomendação seja estritamente essa, né? A vida é aqui fora. Sim. E aí, dentro do outro ponto que você colocou aí também, quando a pessoa vai para o tratamento fisioterapêutico, e é o tratamento onde ela só chega, deita na maca e recebe, tem alguma coisa errada também nesse tratamento. A chance de você melhorar é baixa. Porque o tratamento que vai te trazer melhor, você precisa de movimentar. Você tem que fazer alguma coisa ativamente, algum exercício profissional vai ter que te passar, desde o primeiro dia. E às vezes a pessoa fala, mas eu fui e falou para mim que o primeiro mês é só aparelho, depois que vai entrar os exercícios. Pô, não tem nada disso. É no primeiro dia você já tem que fazer alguma coisa, começar a movimentar. Exato. Não quer dizer que você vai ser melhor no primeiro dia. Mas só o fato de você fazer alguma coisa e não ficar pior, pô, nós já estamos na vantagem. Em muitos casos. Exatamente. Né? E trazendo, como a gente entrou na questão aí do que o exame traz ser verdadeiro, quando acontece do exame de imagem ser relevante naquele diagnóstico, o tratamento ele não é indolor. Aquele paciente ele vai, né, precisar passar ali por períodos de dor. Ele vai, durante o atendimento, ele vai sentir um pouco de dor. Né? E tá aí a nossa educação para esse paciente também, de que ele não pode ficar pior depois. Né? Claro que ele pode sair pior, ficar pior, enfim, mas não é algo. O hérnia de disco, por exemplo, se for uma hérnia de disco verdadeira, eu sempre trago hérnia de disco porque é o que é mais comum aqui para mim, é assim, de aparecer com queixa. Não sei para você, mas aqui que sim também, né? Amém. Então, não é algo que é gostoso de receber o tempo inteiro, né? Esse paciente vai precisar fazer um esforço por si. Né? Nós somos uma bússola, né? Eu gosto de dizer, nós somos uma bússola e a gente vai indicar por qual caminho seguir. Mas a gente tem responsabilidades, nós somos 20% do tratamento. O paciente representa os 80% para que ele siga a nossa né, linha de tratamento, as nossas orientações, para que aquilo de fato resolva, né? Para aquilo de fato ele tenha resultado com aquilo. Ó, a Diva fez uma pergunta aqui e já encaixa com o que eu estava pensando para a gente falar depois. Ela perguntou assim, a ressonância magnética pode desencadear câncer? Quando a gente fala, às vezes, assim, cuidado com a ressonância magnética, não deve ser feita precocemente, desnecessariamente,
Muitas vezes as pessoas acham que é por conta desse negócio da radiação e tudo. Mas essa informação, na verdade, eu nem tenho, se é uma ressonância, não sei se você sabe sobre isso. A gente sabe que a exposição ao raio-x com frequência, né, pode trazer algum dano, mas a ressonância, na verdade, eu não sei te dizer. Mas o que eu acredito que, feito esporadicamente, raramente igual as pessoas fazem, não vai ter muito problema. Né? A não ser que você vai fazer todo dia uma ressonância, aí talvez possa ter alguma influência, assim. Mas não é essa a questão a questão de você fazer, da pessoa fazer o exame desnecessariamente, ou antes da hora certa de fazer o exame, fazer várias vezes desnecessariamente, o impacto que isso vai ter é outra área. Então, por exemplo, a pessoa faz o exame de ressonância e aí pega lá aquele monte de nome feio que ela nunca viu na vida. E ela vai lá no Google pesquisar antes de levar para o médico. Na maioria das vezes. Raramente alguém não vai abrir, deixa eu ver o que é isso aqui. Né? Curiosidade pega todo mundo aí. E aí ela vai encontrar um monte de informação errada lá no Google. Infelizmente. Vai ter. E ela vai se basear por aquilo ali. Ela começa o quê? Criar mais ansiedade, medo, evitação. Ela começa a mudar o comportamento. E aí cria uma palavra que a gente usa que é cinesiofobia, que é o medo de movimento. Porque ela leu algumas informações e ela acreditou nisso. E acontece muitas vezes, infelizmente, não é 100%, lógico, não é generalizando, mas acontece dessa pessoa levar o exame para o profissional que pediu e esse profissional não explicar nada para ela. Ele olha, faz aquela cara e fecha ali e fala, ó, você toma isso aqui e faz tantas sessões de fisioterapia lá, você tem isso aí. E não explica mais nada. E a pessoa fica desorientada, perdida na vida, cheia de ansiedade, de medo, de crenças limitantes, sabe? Por conta de uma informação que não é verdade. Então, isso tem um dano tão impactante quanto qualquer outra coisa na vida da pessoa. Porque no começo, tudo bem, eu vou lidando com isso aqui, só que quanto mais o tempo vai passando, essa dor tem uma maior chance de se tornar crônica, e aí o cérebro vai influenciando cada vez mais, e aí isso vai tendo um impacto tão forte na vida dos pacientes, que ela muda o humor, ela deixa de fazer um monte de coisa que gosta, ela já começa a tratar as pessoas próximas de forma diferente, porque ela está praticamente vivendo por conta da dor. E uma dor que às vezes ela está só na lombar, agora já está no corpo inteiro, já está sensibilizada, sensibilização central, e aí a vida vai, ó, vai embolando uma coisa com a outra. E quanto mais isso vai acontecendo, mais difícil é para a gente ajudar essa pessoa. Então tudo começou com um exame fora de hora. É hora onde que isso chegou. Qual é a sua visão sobre isso? O paciente coloca uma expectativa absurda sobre o exame de imagem, né? E tem, inclusive, um estudo também, agora não vou me recordar o nome, né? Mas que já foi feito com pessoas que tinham uma hérnia de disco, fizeram o tratamento, tiveram suas dores tratadas e, ao fim do tratamento, refizeram um exame de imagem. Algumas delas tiveram sua hérnia reabsorvida, porque o corpo é capaz de reabsorver o disco. E outras estavam com uma hérnia até maior do que as que tinham antes do tratamento. E essas pessoas não têm mais dor. Então, por isso que a gente não pode colocar essa expectativa absurda no exame, porque senão você vai acabar se frustrando. A gente precisa focar o nosso olhar no sintoma, né? Em como você está. Olha o que você ganhou. Olha, você tem uma hérnia, mas olha o que você consegue fazer hoje, né? Que você não conseguia antes. Né? A gente precisa valorizar esses ganhos e abaixar um pouco a expectativa sobre a melhora no exame de imagem em si, para a gente não acabar se frustrando e acabar ficando com todos esses sinais aí que o Felipe colocou muito bem, do medo, da evitação, do catastrofismo sobre a dor, porque isso sim faz perpetuar o sintoma de dor. Essas crenças te limitam de evoluir. Com certeza. E tem um estudo que mostra que você fazer a ressonância precocemente aumenta tempo de incapacidade, ou seja, a pessoa vai ficar mais tempo incapaz, e aumenta custos. $13 mil de aumento de custo
por conta de ter feito uma ressonância sem necessidade, antes da hora. Ou seja, o impacto é gigante em cima disso. Olha. Não é simplesmente porque a gente acha que é. Não, tem várias pesquisas mostrando o impacto disso aí. Então, gente, muito cuidado com essa questão de exame de imagem, de ficar apegado ao exame de imagem, de achar que isso que eu tenho e guardar aquilo, ninguém me tira. Agora eu tenho hérnia de disco, ninguém me tira esse nome mais. A pessoa sai falando isso para todo mundo. Não se apegue, não. Minha dica para vocês é, considera ele, tá bom, leia se você quiser, mas vá buscar opiniões de outros profissionais, principalmente fisioterapeutas, que vão ter uma visão diferente da do médico. Não é melhor nem pior, apenas diferente. O Caio fala muito isso. A nossa visão, o nosso estudo é diferente do que o médico estuda. Não tem jeito. Então é preciso você pegar essas outras opiniões também. Sim. Não é não? Pessoal, não se assustem ao ver no seu exame de imagem uma hérnia de disco. Na minoria das vezes, ela é a culpada do problema. E se você ainda não fez um exame de imagem, não fique amedrontado achando que precisa fazer um para entregar do seu fisioterapeuta, para levar. Tem muitas pessoas me procuram e falam, nossa, eu preciso ir aí fazer fisioterapia, mas eu ainda não fiz um exame de imagem. Eu tenho que fazer a ressonância, eu tenho que ir lá. E aí esclarece para as pessoas que não precisa. E não, então não precisa. Eu posso ir aí mesmo sem exame? Eu digo sim, por favor. Deve, né? Sim, e aí a gente acaba, nesses casos, tendo muito mais sucesso no tratamento. Isso é verdade mesmo. Emily, sei que você está com o horário meio apertado aí. Como é que tá? Você já pode ir? Pode. Não, só porque tem 3 perguntas aqui que mandaram, só para eu dar uma conferida aqui, para ver se você tem alguma coisa para colocar. Na verdade, foram 2. A Ana perguntou se a hérnia na coluna pode travar os movimentos, e ela está dizendo que ela tem 3 hérnias, uma delas é no cóccix, e essa dor está radiando para a perna. O que você tem para dizer para a Ana aí? Sim. Eu não sei muito bem, que ela disse que a hérnia está no cóccix. Talvez se ela descrever, talvez se ela descrever aí um pouco melhor para a gente, né, Felipe, aonde realmente está essa hérnia, para a gente fazer uma relação, para ver se tem ou não relevância, mas como é o nome dela, Felipe? Ana, esteja atenta a esses sinais. Se você está tendo anestesia em cela, o que é isso? Sabe cela de cavalo? Se você está tendo, aonde a gente monta no cavalo, se você está tendo anestesia nessa região, dor no ato sexual, se você está tendo febre junto com a dor, perda de peso sem razão, na verdade, e esses também são sinais que a gente ter outras luzes, né, na cabeça, precisa de atenção médica também. Mas se você não tiver essas perguntas positivas, merece você procurar por um fisioterapeuta especialista, um fisioterapeuta músculo-esquelético, para te avaliar melhor. Assim, só essa informação, hérnia, muita gente tem. Quando o paciente vem até o consultório, às vezes a gente fala, não, a gente precisa te avaliar, não é porque a gente quer o seu dinheiro da consulta, não, é porque realmente a gente precisa fazer teste, né? Não é mesmo, Felipe? Uma série de testes para identificar, né, se você precisa ir lá e fazer ressonância ou se não, se nós vamos ser suficientes aí para o seu tratamento. Ótimo, muito bom, perfeito, gente. Então, para a gente finalizar aqui, eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o meu convite de fazer essa live e ter usado esse seu tempo aí nessa correria de horário de almoço, que sai do consultório e volta e atende, né? Obrigado aí por esse tempinho. E a gente continua conversando no nosso grupo lá. E o pessoal que é meu seguidor, vai seguir a Emily lá também. Ela fala um monte de coisa parecida com o que eu falo, só que de forma diferente. E às vezes vocês vão aprender com ela, que não vai aprender comigo e vice-versa. Obrigado, tá? É isso aí, Felipe. Olha, eu que agradeço demais pelo convite. Foi incrível a gente ter essa troca aqui, né? Acaba sanando aí algumas dúvidas de muita gente. E é isso aí, pessoal. Sempre que tiverem dúvida, pode procurar pelo Felipe ou a mim. A gente está sempre aí nas redes sociais difundindo
esse tipo de informação e eu acho que você se beneficia muito. E muito obrigada. Vamos fazer mais vezes. Vamos sim, com Porque certeza. uma hora é muito pouco para eu falar. É verdade. A gente precisaria de mais tempo, mas a gente faz mais sim, com certeza. Temos tempo para isso. Emily, obrigado, um abração para você. Bom final de semana aí. Valeu. Um abraço. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu. Obrigada pela presença. Obrigado.